Fala aí, galera, tudo jóia? Tamo aí, como eu falei, como eu prometi. Eu sei que é meio complicado, porque geralmente a vida de professor não é fácil, a gente tá sempre sem tempo, mas tô tentando aí de alguma forma gravar alguns vídeos e já sei que vocês vão falar que meus vídeos não são muito bonitos do ponto de vista estético e também as edições elas não são muito boas, até porque eu nem sei editar e também não quero nem aprender, porque minha vida é ser professor, não quero ser youtuber. E eu gravo esses vídeos mais para ajudar a galera aí que às vezes está dormindo na aula, às vezes tá meio desligado aí, faltou, para poder retomar algumas coisas. Então estamos aí falando um pouquinho sobre a República Velha, que é esse período aí da proclamação da República até 30, que onde começa a Era Vargas. E esse período teve suas particularidades históricas aqui no nosso Brasilzão e vamos falar um pouquinho. E é legal isso aí. Tem gente que fala, pô, professor, estudar a história do Brasil, eu gosto de falar da Europa, da Segunda Guerra, do nazismo. Tudo bem, eu também gosto, mas a gente precisa compreender o nosso país para a gente poder pensar também pensar fora dele, né? Primeiro a gente tem que se conhecer. E a história do Brasil é uma história muito rica e poucos se preocupam em aprofundar nela. E eu acho legal a gente tentar entender de onde nós viemos, quem nós somos. Então, a República Velha. Primeiro, no período da monarquia, que era o nosso queridíssimo imperador Dom Pedro II estava aqui governando, e foi um período que foi um tanto quanto conturbado, tiveram algumas revoltas populares, algumas crises, tivemos a Guerra do Paraguai aí, que desgastou muito o Império, e aí começaram a surgir as propostas republicanas. Nós tínhamos aí duas propostas que se destacaram. A República Positivista, para quem não sabe, vale pesquisar também. O positivismo é um movimento intelectual que surgiu na França no século XIX aí, com Auguste Comte, e é um movimento que tinha suas peculiaridades, e um dos lemas desse movimento é o que está na nossa bandeira aí, o Ordem e Progresso. Então esse pensamento ele ficou aí difundido entre os militares no final do século XIX, e esses militares aí apoiando o pensamento republicano do positivismo tinha a proposta de transformar, né, essa nossa monarquia aqui em uma república. E tinha também a proposta liberal, que era defendida aí pelos cafeicultores, né, pelos chamados, pelas oligarquias rurais, e essa república ela acabou acontecendo aí no segundo momento, depois do governo do Marechal Deodoro da Fonseca e do Floriano Peixoto, os nossos dois primeiros presidentes. É bom lembrar que eles proclamaram a República, né, em 15 de novembro de 89, e foi assim um ato que não teve participação popular, os militares foram lá, tiraram o imperador e assim começou a nossa República. E aí em 1891 nós tivemos uma Constituição. E aí, né, depois em 1894 nós tivemos o primeiro presidente eleito e a chamada aí, República Oligárquica até 1930, certo? Então vamos lá para a gente entender um pouquinho. O primeiro governo foi de 1889 a 91, com o Marechal Deodoro da Fonseca, que proclamou a República, né? E nossa história brasileira é tão legal que o nosso primeiro presidente ele já não ficou todo o mandato. Ele acabou renunciando o cargo e no lugar dele, em 91, entrou o Floriano Peixoto, que era o vice, ficou aí até 94, organizou as eleições e esse período foi chamado como República da Espada. Espada por seus militares, né? Temos aí a Constituição, né, de 1891, nossa segunda Constituição, né? Que legal, tivemos a Constituição no Império, depois já tivemos aí a primeira da República. Ela colocou a divisão em três poderes, executivo, legislativo e judiciário, lembrando que na época do Império nós tínhamos aí o poder moderador que dava poderes maiores ao imperador acima dos demais. Tivemos o voto masculino, nossa que legal, voto masculino excluindo-se mulheres, né? Que redundante, mas tá bom, deu para entender. Para os maiores de 21 anos, alfabetizados, que não eram mendigos, padres e os praças da pré, ou soldados das categorias menores aí do exército. Esse voto era aberto, não era secreto,
Então não tinha nem cédula de papel, os caras falavam lá, eu voto em fulano de tal, e alguém anotava. E tinha muita corrupção já nessa época, tinha muitas fraudes nesse sistema eleitoral. Quando eu falo assim que a gente teve um voto universal aberto, que não era mais censitário como no Império, todo mundo fica feliz. Só que esse voto era para os alfabetizados, que dava 6% da população, e apenas os homens maiores de 21 anos, e como eu já falei. E aí, gente, 6% da população votava, então participação popular quase que não existia. Durante esse período, esses militares queriam aí dar um upgrade no Brasil, e o ministro Rui Barbosa, que era o ministro da Fazenda, ele propôs uma política do encilhamento. Isso foi muito complicado, porque como o Brasil estava passando aí por um período de instabilidade econômica, a ideia brilhante dos caras foi a emissão de moeda. E todo mundo sabe que se fosse fácil assim, emitir moeda seria muito fácil resolver os problemas econômicos, mas não é. A emissão de moeda gerou uma inflação muito grande. E aí tivemos aí uma crise econômica, uma especulação financeira enorme. Vocês desculpem essa trema e consequências que o corretor não corrigiu e eu não acabei não percebendo, né? Trema não existe mais de acordo com o novo acordo ortográfico. Aí quando foi em 94, nós tivemos a chamada República Oligárquica. A palavra oligarca, né, de oligarquia e poder de poucos. Foi marcada aí pela política do café com leite, onde predominava no poder presidentes oriundos das oligarquias do Oeste Paulista e do Sul de Minas Gerais, inclusive o nosso famoso Venceslau Braz, que foi nosso presidente conterrâneo aqui da minha cidade, Itajubá, viu? Para quem não sabe aí, eu sou de Itajubá, sul de Minas, e aqui foi uma região que tiveram alguns políticos de expressão. Vale lembrar que a República do Café com Leite não foi só de São Paulo e Minas, predominaram. Tivemos algumas exceções aí, mas acho que nem vale a pena entrar nesse mérito. O primeiro presidente eleito foi aí que eu ia falar agora é outra coisa. O Campos Salles, ele foi um presidente que governou de 1898 a 1902, e este presidente, ele propôs aí a chamada política dos governadores, que era uma política na qual o presidente fazia um pequeno acordo com os governadores estaduais, e esse presidente garantia alguns apoios aos governadores, os governadores também apoiavam o presidente. Então era uma troca de favores, onde acabou ocorrendo um fortalecimento aí do governo central, apoiado pelos governadores estatais. Esse processo ficou chamado como política dos governadores. E aí tem uma charge para representar a política do café com leite, né, que foi uma política predominante aí neste período. E aí tem aí um representante de Minas ou de São Paulo, e no centro uma cadeira do presidente da República, e aí do lado a gente tem embaixo aí, né, os representantes das oligarquias rurais meio que dando a mão para esses presidentes. Então foi um período bem interessante da história aí para a gente compreender, e foi um período que, como a gente viu aí, o processo eleitoral ele estava em processo de consolidação, e alguns problemas eram marcantes nessa época aí que vale a gente comentar. Um deles foi chamado, né, eu vou falar agora alguns conceitos aí que são muito difundidos sobre esse período. Coronelismo, para quem não sabe, na época do Império, os coronéis, os grandes latifundiários, líderes locais, eles recebiam o título de coronel. E quando, né, houve a proclamação da República, permaneceu essa ideia de coronelismo. E aí o que aconteceu? Os caras começaram a se chamar como coronéis. E os coronéis eram líderes locais que tinham o seu prestígio, e eles usavam esse prestígio para conseguir votos, e esse lugar que eles dominavam era conhecido como curral eleitoral. E aí, ali eles conseguiam encontrar eleitores para apoiar o candidato do coronel. Tinha também o chamado clientelismo, que era o voto em troca de pequenos favores ou presentes, né? Muito interessante, que isso continua até hoje. O chamado voto de cabresto, algum pessoal mais simples aí, que estava subordinado pelo coronel, era meio que obrigado a votar em determinada pessoa, até por ameaça de morte e tudo tal. Tinha muita fraude e tinha a chamada degola. Além de ter fraude, o que era degola? Quando um político vencesse e ele não fosse
não tivesse o apoio, né, dos líderes locais e a sua vitória não era reconhecida. Então é um horror esse período aí do ponto de vista eleitoral. E aí, pra gente fechar, tem algumas charges, né, aí sobre a questão do voto de cabresto. E só uma correção, na hora que eu estava falando lá sobre o Campos Salles, que foi o segundo presidente eleito, né, o quarto presidente da República, o primeiro presidente eleito foi Prudente de Moraes, que governou de 1894 a 1898. Então a gente está gravando assim ao vivo, às vezes dá uns brancos, mas é normal. Espero ter ajudado, gente. Espero que esse vídeo aí possa ser útil para que vocês continuem com seus estudos. E do mais, nós estamos aí para poder ajudar no que for preciso. Um abraço a todos e vamos continuar estudando aí, que isso é legal. Até mais.